Agradável, pastor aqui uma bênção, para a glória de Deus. Bom, meus irmãos, sem mais delongas, tenho pouco tempo para falar para vocês o que de fato me proponho a colocar diante de vocês, que é sobre as marcas de uma igreja saudável. E eu queria começar fazendo uma pergunta a vocês, meus irmãos, para a gente introduzir esse tema, para que nós possamos conversar sobre as marcas de uma igreja saudável. Então, eu quero pedir a sua atenção, porque esse tema é extremamente importante para nós. Eu quero começar perguntando para você. Imagine que você recebe uma proposta de você se mudar de estado ou se mudar de país e que você recebe essa proposta muito boa. E que você agora, nesse novo país, nesse novo estado, você precisa agora procurar apartamento, procurar faculdade, procurar alguma coisa. Mas entre essas coisas que você precisa procurar, cabe você a tarefa de procurar agora uma igreja para congregar. E eu queria perguntar para você, meu irmão, que igreja você procuraria para congregar? A igreja que você procuraria para congregar, ela teria que ter o quê? O que você busca em uma igreja? O que você buscaria em uma igreja que você pudesse dizer assim, essa é uma boa igreja para eu congregar. Essa é uma boa igreja, porque ela tem isso, porque ela tem aquilo outro. Você poderia procurar uma igreja para dizer, olha, pastor, eu gostei dessa igreja porque talvez eu vou pela igreja, pastor, porque ela tem louvores excelentes, né? Porque ela tem música, eu gosto bastante disso. Mas quem sabe você foi para uma outra igreja porque você sabe que música é importante, mas não é tão bom quanto uma boa pregação. Então você prefere uma igreja que tenha uma pregação expositiva. Ou talvez você procure uma igreja que você tenha crentes ali que já conviveram há muito tempo naquela igreja, como você conviveu na tua igreja há bastante tempo, desde criança. Talvez você queira uma igreja dessa maneira. Mas a verdade, meus irmãos, é que seja o que você procura, seja uma igreja acolhedora, seja uma igreja saudável, seja uma igreja em que para você as pessoas são mais irmãs, mais amigas, ou tem uma boa pregação. A verdade é que nós procuramos muitas coisas dentro da igreja, mas vocês já perceberam que a gente procura menos uma coisa? A gente procura para ver se tem um bom louvor, uma boa pregação, se tem irmãos que amam, mas a gente não procura saber se aquela igreja que nós estamos frequentando ou conhecendo é uma igreja saudável. A gente procura muita coisa, menos se saber se é uma igreja saudável ou não. E como saber, irmão, se é uma igreja saudável ou não? A verdade é que uma igreja saudável, irmãos, não é uma igreja saudável para nós. Você não está procurando uma igreja para você. Você está procurando uma igreja saudável a partir da ótica do que Deus diz do que é uma igreja saudável. Porque para você, qualquer coisa pode ser saudável. Mas a verdade é que uma igreja saudável para Deus é diferente. Amém? Trouxe aqui para vocês o que eu quero começar a falar com vocês no pouco tempo que eu tenho. Tá bom? Irmãos, eu queria começar falando para vocês a respeito da diferença de igreja. Nós somos a igreja de Cristo, mas essa igreja é dividida em duas extensões. Nós temos a igreja universal, que é composta por todos aqueles crentes que já existiram na história da igreja e também que existem agora nos dias de hoje, mas estão em outros lugares do mundo. Essa é a igreja chamada de igreja universal. Não é a universal do Edir Macedo, viu, irmãos? Mas é universal no sentido de que ela abarca todos os cristãos em todas as épocas e em todos os lugares do mundo. Agora, essa igreja ela ganha uma dimensão visível, que é a chamada de igreja local. Irmãos, essa igreja universal, ela se mostra, ela ganha um aspecto visível, e nós chamamos essa igreja de igreja local. Paulo vai falar a respeito dessas igrejas, quando ele diz a igreja da Galácia, quando ele encontra algumas igrejas na Judéia, são igrejas de regiões locais, que se reúnem em um determinado espaço, em um local. Amém? Irmãos, para que nós possamos entender a respeito disso, existem dois aspectos, porém a reforma protestante ela trouxe um outro aspecto para a igreja. Nós temos uma igreja universal, uma igreja local, só que a reforma trouxe um outro aspecto, que foi deduzir que algumas igrejas elas eram verdadeiras e outras eram falsas igrejas. E a reforma trouxe essa percepção de que o que é uma igreja verdadeira. A verdade, meus irmãos, é que existem muitas igrejas que se chamam de igreja, que tem placa de igreja, que colocam o nome de Deus naquela placa, mas que na verdade não tem nada da igreja de Cristo ali. A reforma protestante, quando veio, ela diferenciou essas igrejas, né, essas instituições que se chamam de igreja, entre igrejas verdadeiras e igrejas falsas. Amém, meus irmãos? Todo mundo aqui comigo? Ok. E eu quero mostrar para vocês que a reforma, além de trazer essa diferenciação entre igreja verdadeira e igreja falsa, ela também trouxe uma outra distinção que é muito boa para nós entendermos isso, irmãos. Que ela trouxe dentro dessas igrejas verdadeiras, igrejas de Deus. Existem muitas igrejas que são igrejas verdadeiras,
Porém, existe uma outra diferenciação. Entre as igrejas que são igrejas reais, igrejas verdadeiras, igrejas de Deus, existem aquelas igrejas que são mais puras e aquelas igrejas que são menos puras, ou mais saudáveis ou menos saudáveis, mas continuam sendo igrejas de Deus. É possível, meu irmão, que a tua igreja, a igreja que você congrega, seja uma igreja de Deus. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, ela é uma igreja saudável? Ela é mais saudável ou ela é menos saudável? Uma igreja ser menos saudável não significa que ela não é igreja de Deus, ela continua sendo igreja de Deus. Mas a verdade é que ela pode ser mais pura ou menos pura. Amém? E essa é a percepção, irmãos, que nós queremos mostrar. E aqui eu trouxe um gráficozinho para vocês saberem. Ali está tudo que eu falei. A igreja de Deus se divide em duas perspectivas: igreja universal, igreja local. E desta igreja local existem igrejas verdadeiras, igrejas falsas. E entre as igrejas verdadeiras existem igrejas mais puras ou mais saudáveis e menos puras ou menos saudáveis. Então, para correr aqui, meu irmão, vamos passar e nós vamos ver as marcas de uma igreja saudável. Bom, irmãos, eu reuni aqui, baseado no livro do Mark Dever, chamado Nova Igreja, né? O Ministério Nove Marcas é muito grande no Brasil, e peguei essa percepção dele a respeito daquilo que é marcas de uma igreja saudável, tá bom? Não tá todas as marcas aqui, só tá aquelas principais e essenciais que, de fato, a gente sente falta na igreja brasileira, na igreja do mundo. Então, eu decidi reunir quais são as marcas que você deveria procurar em uma igreja, caso você se mudasse ou caso você fosse procurar uma igreja para você. A primeira delas é a pregação expositiva da palavra de Deus. E por pregação expositiva, irmãos, nós estamos querendo falar sobre apresentar a palavra de Deus, todo o conselho de Deus, pregar o conselho de Deus, expor o conselho de Deus. A pregação expositiva, ela tem 3 pilares, que é abrir o texto, né? Expor o texto diante da congregação, explicar esse texto, amém? E aplicar esse texto à vida da comunidade de fé. Essa é a pregação expositiva. E a primeira marca de uma igreja saudável, irmãos, é a pregação expositiva. Não é somente a primeira marca, mas ela também é a marca que dirige todas as outras marcas. Para você ter uma noção, irmãos, a igreja de Jesus iniciou com a pregação do Evangelho. Você se lembra? Em Atos dos Apóstolos, amém? Ali se inicia a igreja de Jerusalém, mas ela se inicia com a pregação de Pedro, com o derramamento do Espírito Santo e com a pregação de Pedro. Essa marca, ela é essencial para que uma igreja se torne uma igreja saudável. E aqui, irmãos, eu não estou dizendo de abrir o texto e falar sobre a tua vida. Eu estou falando sobre abrir o texto, falar sobre aquele texto, explicar aquele texto e aplicar aquelas lições na vida da igreja. Isso é uma pregação expositiva. Ela é a primeira das que nós vamos ver aqui. Segundo, uma teologia bíblica. E quando eu falo de teologia bíblica, irmãos, eu não estou falando daquele camalhaço de teologia bíblica, de um livro chamado Teologia Bíblica, mas eu estou dizendo que a comunidade de fé, pelo pregador pregar pregação expositiva, a igreja vai ganhar uma teologia bíblica, ou seja, uma compreensão de quem Deus é, de acordo com as Escrituras Sagradas, de quem Deus é e do que Deus requer do seu povo. Amém? A igreja vai ganhando um corpo de uma teologia bíblica. A igreja vai conhecendo o seu Deus e conhecendo aquilo que Deus requer daquele povo. E nós chamamos isso de teologia bíblica. A igreja vai aprendendo, vai conhecendo e vai crescendo nesse entendimento a respeito de Deus. E, consequentemente, irmãos, pregando o Evangelho, amém? Com uma teologia bíblica, logo esse povo vai conhecer a terceira marca de uma igreja saudável, que é o Evangelho. Amém? O Evangelho. O Evangelho, irmãos, são as boas novas de que Jesus morreu na cruz como sacrifício vicário em favor de pecadores e ressuscitou, e estabelecendo assim os meios para sermos reconciliados com Deus. Não é brincadeira, irmãos. Nós já fizemos essa pergunta dentro da nossa igreja. E quando nós perguntamos para eles o que é o Evangelho, muitas pessoas, é possível que pessoas estejam dentro da igreja durante 30 anos e você pergunte para ela o que é o Evangelho e elas possam dizer, é a Bíblia, é aquilo que acontece aqui domingo, é isso, aquilo outro, e elas não sabem o que é o Evangelho. É possível que você esteja aqui e talvez não saiba o que é o Evangelho. Mas a verdade é que uma igreja saudável é uma igreja que prioriza, irmãos, a exposição do Evangelho e prega, e o que o Evangelho se torna visível na vida da igreja. Essa é a terceira marca de uma igreja saudável. Agora, passando para a quarta marca de uma igreja saudável, o entendimento bíblico de conversão. Irmãos, é verdade que nos nossos dias nós vivemos em tempo onde são fabricadas falsas conversões. Não é verdade? Quem já não viu aquele apelo de que vamos fazer uma oração final e todo mundo faz aquela oração
E depois de ter feito aquela oração, o pastor levanta a mão e diz: quem foi a primeira vez que fez essa oração? Quem foi que fez a primeira vez essa oração? As pessoas levantam a mão, aí vem aqui na frente, sem a pessoa perceber. Ela entregou a sua vida a Jesus. E ele pede, né? Direciona para ir para a secretaria, coloca o seu nome lá. A pessoa nem sabe o que aconteceu, nem sabe o que tomou a decisão. Mas a verdade é que, em meio a fabricações de falsas conversões, uma igreja bíblica, uma igreja saudável, ela vai prezar para que todos saibam o que foi uma verdadeira conversão. O que é um verdadeiro arrependimento e uma verdadeira confiança em Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos voltar a falar, irmão, sobre o entendimento bíblico do que é uma conversão. De que sentir um arrepio não é conversão. De que alguém que pegou na tua mão e te trouxe até a frente não é conversão. Mas que conversão é o verdadeiro arrependimento genuíno e a total confiança, né, em Deus, de que você não se justifica diante de Deus, mas que Deus pode te justificar dos teus pecados. Amém? Nós temos aqui o quinto entendimento, irmãos, de uma igreja saudável, o entendimento bíblico da evangelização. Irmãos, uma igreja saudável precisa ter um entendimento bíblico do que é a evangelização. Se a igreja entender uma verdadeira conversão, ela vai então agora entender a verdadeira evangelização, ou entendimento bíblico da evangelização. E a evangelização, irmãos, é o ensino do evangelho com o objetivo de persuadir as pessoas a, de fato, conhecer Jesus, ou apresentar bem Jesus a essas pessoas. Sem o entendimento bíblico da conversão e da evangelização, irmãos, um membro de uma igreja será inútil a completar a missão que Deus entregou à igreja, que é pregar o evangelho a toda criatura, em nome de Jesus. Agora, existe um ponto de uma igreja saudável, irmãos, o entendimento bíblico de membresia. Existem algumas pessoas que elas não carregam esse ensino sobre membresia, e de que muitas pessoas que vêm às nossas igrejas, elas não sabem se são frequentadores ou membros, de fato, daquela igreja. Mas uma igreja saudável, irmãos, ela cerca os seus membros, ela identifica os seus membros e ela cuida dos seus membros. Agora, a própria membresia da igreja entende, irmãos, como é bom fazer parte do corpo de Cristo. Como é bom nós fazermos parte disso. Sabe, irmãos, o entendimento bíblico da membresia é a relação que a igreja tem com aquele membro. É entender, irmãos, quais são as minhas responsabilidades como membro, quais são os meus deveres como membro. Há muitas pessoas que entram na igreja e saem de igreja, mas sem entendimento de que, de fato, você participava não só um pai te adotou, mas como você fez parte de uma família desse pai e que você agora faz parte dessa família. E a gente entra e sai de igreja sem a menor percepção, machuca pessoas, sai da igreja, a gente sente falta, porque, de fato, irmãos, nós carregamos esse senso de um entendimento de uma boa membresia bíblica. Amém? E, finalizando, irmãos, nós estamos chegando no final. O outro aspecto das marcas de uma igreja saudável, e precisa ter em uma igreja saudável, que eu sinto muita falta, irmãos, em muitas igrejas. E eu queria que você que está aí agora me ouvindo, você percebesse se na sua igreja tem isso, que é uma marca que eu sinto muita falta, que é a disciplina eclesiástica, a disciplina bíblica. Eu não estou falando, irmãos, daquela disciplina vexatória, aquela disciplina que é trago à frente o irmão, é humilhado o irmão, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo aquela disciplina bíblica de Mateus 18, que Jesus nos ensinou a fazer. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, converse com ele sobre a sua falta, amém? E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Esse tipo de disciplina corretiva, esse tipo de disciplina que o propósito não é envergonhar o irmão, mas é o propósito de resgatar o irmão, de restaurar o irmão, como está escrito em Gálatas capítulo 6, amém? Paulo fala: se alguns de vós forem surpreendidos em algum pecado, vocês que são espirituais, amém? Vocês possam restaurar esse irmão à comunhão. É esse tipo de disciplina que nós sentimos falta dentro da igreja de Deus. Irmãos, isso é uma das marcas talvez essenciais, porque Calvino vai dizer que talvez essa é uma das marcas que a reforma trouxe sobre o que é uma igreja saudável, ou o que é uma igreja verdadeira ou não. Além da questão dos sacramentos, da exposição do evangelho, uma igreja saudável, uma igreja verdadeira, é uma igreja que tem disciplina eclesiástica, aonde a igreja não está numa bagunça moral. Falando aqui em termos, desculpa o termo, irmãos, mas não é irmão dormindo com a irmã dentro da igreja, fazendo qualquer outra coisa e a igreja não faz nada. Por isso que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo está ali naquela carta com o teor irado, inconformado, porque alguém estava dormindo com a mulher do seu pai dentro da igreja e a liderança não tomava nenhuma decisão de disciplinar esse jovem a respeito disso. Olha que uma falta de disciplina eclesiástica faz. E Paulo vai dizer que um pouquinho de fermento leveda toda massa. A verdade é que a disciplina ela é o cuidado de Deus pela santidade da igreja, irmãos.
Nós precisamos entender que qualquer pastor que preza pela santidade e da reputação e do testemunho da Igreja de Cristo, ele precisa aplicar a disciplina bíblica, em nome de Jesus. Irmãos, me caminhando, nós temos também outra marca, o interesse pelo discipulado e o crescimento da igreja. Irmãos, uma das marcas que tem se perdido numa igreja, ou que é ruim nós encontrarmos uma igreja que ela não fica entusiasmada em discipular outras pessoas, em fazer outros discípulos de Jesus. Mas a verdade é que uma igreja saudável, irmãos, por ela entender que a missão que Deus deu para ela foi a missão de fazer outros discípulos, ela vai se enganjar nessa missão. Mesmo que ela faça programações, as programações têm o cunho ou o propósito de fazer discípulos. Mas a verdade é que o discipulado, irmão, se tornou um programa de segunda, um programa de terça que nós marcamos, sentamos, abrimos a palavra de Deus e deixou de ser relacionamentos. É sobre esse tipo de discipulado que nós estamos falando em igrejas. É bom que quando você procure uma igreja, você busque esse tipo de discipulado. Você busque saber se na sua igreja tem esse tipo de discipulado, onde o irmão mais velho na fé conduz o irmão mais novo na fé a se apegar mais e mais a Cristo Jesus. Amém? E o último, que não poderia faltar, irmãos, uma igreja saudável tem uma liderança bíblica. Uma liderança que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Nós temos dentro da igreja diáconos, presbíteros, e nós temos também dentro da igreja uma membresia de pessoas que se submetem a essa liderança de maneira amorosa e obediente. Essa é uma marca, irmãos, expressiva. Nós precisamos entender que toda igreja saudável precisa ter liderança bíblica. Há um número crescente no Brasil, e vem crescendo cada vez mais, o número de desigrejados. Pessoas que imaginam que elas podem viver igreja sem todo aquele tipo de estrutura que há numa igreja. Então elas acreditam que podem ir para o shopping, podem ir para o boliche, podem se reunir numa casa de alguém, sem ter nenhum pastor, sem ter ninguém cuidando, pastoreando, supervisionando essas pessoas. Mas a verdade é que a palavra de Deus nos ensina que quando Deus constituiu a sua igreja, Ele também constituiu ministros oficiais para que pudessem supervisionar o rebanho do Supremo Pastor e o Bispo das nossas almas. É por isso, irmãos, que é tão essencial nós entendermos as marcas de uma igreja saudável. E para a gente finalizar, nós vimos algumas marcas aqui, irmãos, de igrejas saudáveis. Mas é claro, lembrando, irmãos, que elas não são todas as marcas exigentes aqui de saúde de uma igreja. Por exemplo, eu não coloquei aqui as marcas de oração de uma igreja. Claro que a igreja deve se enganjar em oração, bastante em oração. Mas a verdade é que eu não coloquei aqui porque eu coloquei as marcas somente aquelas marcas que nós estamos deixando de lado, que elas estão sendo jogadas de lado, que elas estão perdendo a sua expressão. E que muitas igrejas já é raro nós encontrarmos essas marcas em muitas igrejas. Irmãos, o meu chamado a você, nessa noite, para finalizar, é fazer você entender que nós precisamos, para finalizar, entender que não basta nós procurarmos uma igreja saudável, se nós não nos tornarmos membros saudáveis, não nos tornarmos pessoas. Uma igreja saudável só é procurada por pessoas, de fato, membros saudáveis. Pessoas que sabem o que devem procurar dentro de uma igreja. Pastor, não tem muitas pessoas nessa igreja, mas se ali há a pregação, irmãos, do Evangelho, expositivamente, é pregado o Evangelho, tem uma boa teologia bíblica, se naquela igreja, a igreja preza pelo Evangelho sendo pregado nos pequenos grupos, nos grupos de reuniões, ou na igreja, ou no culto de domingo, fique, irmãos. Se aquela igreja tem uma percepção de uma conversão, ninguém pega na mão do outro, ninguém força a conversão acontece. Eu tenho o costume de falar lá na igreja, e nós já vimos isso acontecer. Algumas pessoas me perguntaram, pastor, o senhor no final do culto faz apelo para que as pessoas venham à frente e entregar a sua vida a Jesus? Isso aqui, irmãos, não é nenhuma crítica, de verdade. Mas lá na igreja nós não fazemos esse apelo para que as pessoas venham à frente e se entreguem a Jesus. O que nós fazemos, pastor? Nós pregamos Jesus Cristo e esse crucificado. E quando nós pregamos, as pessoas terminam o culto e elas nos chamam, pastor, quero entregar minha vida. Quero entregar minha vida a Jesus. Porque nós entendemos que o Evangelho é suficiente e que a pregação do Evangelho, ele já é Deus apelando ao coração do pecador para que ele venha e se arrependa. E nós não nos arrependemos, irmãos, porque nós não costumamos fabricar falsas conversões. Elas acontecem pela pura palavra de Deus sendo exposta, sendo apelada ao coração do pecador. O pecador se ver nu diante de um Deus glorioso e vem até ele, buscando se abrigar em suas asas. Irmãos, nós devemos prezar pela evangelização.
procurar igrejas que se engajam em atividades de evangelismo. Sobre a questão da membresia, precisamos estudar mais sobre a questão de ser membros de uma igreja. Quais são os deveres, quais são as responsabilidades, compromissos, coisas que se perderam, irmãos, durante muito tempo. Nós precisamos também, irmãos, lidar com a disciplina eclesiástica. Saber que a disciplina não é Deus com raiva de nós ou nos mandando para fora da sua casa, mas é saber aquilo que o autor de Hebreus, na verdade, fala a nós, que quando Deus disciplina os seus filhos, Ele faz com que eles participem mais da sua santidade. É Deus fazendo a gente participar mais da sua santidade. Irmãos, para finalizar as duas últimas, nós precisamos prezar pelo discipulado. Uma igreja que cresce. Escutei isso do pastor Bruno. Ele falou que um cristão maduro, irmãos, não é um cristão que congrega, que vem dia de domingo, que frequenta a igreja, que faz isso, aquilo, outro. Mas ele disse um cristão maduro é um cristão que multiplica. É um cristão que faz um outro discípulo de Jesus. Isso é verdade. Amém? E para finalizar, nós precisamos entender que do rebanho de Deus, Deus deixou outros pastores para cuidar do seu rebanho. E nós precisamos respeitar esses homens de Deus. É verdade, meus irmãos, que muitos pastores não são exemplos para o seu rebanho. Deixaram de ser há muito tempo. Mas a verdade é que ainda há homens de Deus, servos do Senhor, que prezam pelo rebanho de Deus e que um dia terão que prestar conta desse rebanho ao Supremo Pastor. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção de vocês.